frente novamente. Então, Cícero, pode sentar aqui, por favor. Tranquilo. Pode iniciar. Boa tarde. Boa tarde. Diga o nome completo, por favor. Cícero Borges Mota. Quantos anos o senhor tem? 29, Seu endereço? da Avenida Paraná, 362. Certo. Seu estado civil? Solteiro, O senhor tem filhos? 2. Quais as idades? 7 e 1 ano e 8 meses. Eles moram com o senhor? Não. Tá. Qual que é a sua profissão? É eletricista. Certo. Seu grau de escolaridade? Segundo grau. O senhor tem alguma doença grave? Não quero saber. Tá. O senhor já tinha sido processado antes por alguma outra coisa? Não. Ok. É usuário de droga, bebida? Não. Tá. Bebida, pouco. Bom, como o senhor já sabe, o senhor está sendo acusado de ter tentado matar o Orlando Cardeal da Paixão Júnior em 22 de dezembro de 2012, mediante atropelamento por motivo fútil, por meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Essa é a acusação. O senhor tem o direito de ficar em silêncio. Ficando em silêncio, isso não te prejudica. E aqui eu oriento os jurados que esse é um direito do réu. Se ele optar por exercer esse direito de ficar em silêncio, vocês não devem usar essa circunstância para condená-lo, né, para prejudicá-lo, porque esse é um direito não só dele, mas como é um direito de todos nós, né? Então os senhores também têm esse direito, eu também tenho. Então se ele exercer esse direito, é algo que não deve prejudicá-lo, ok? Mas se o senhor confessar, isso gera uma diminuição da pena, se for o caso de condenação, ok? Bom, vou começar perguntando, se o senhor quiser responder, é claro, o seguinte: o senhor atropelou o Orlando naquele dia 22? Sim. Sim? Explica para nós como que foi então, por favor. No momento do atropelamento, você fala? Isso. Então, no momento do atropelamento, eu tinha parado e deixado as meninas lá embaixo e arranquei com o carro. Eu saí ali, tem um quebra-mola um pouquinho mais à frente, eu segurei o quebra-mola e passei. Aí, como eu tinha dito, tinha uma caminhonete parada na frente do Mercado Triângulo ali, que é até do mercado a caminhonete. Estava ali uma caminhonete azul, eles têm ali uma 4000. Do outro lado tinha carro estacionado, tinha uns carros estacionados, não era muito, mas tinha. E tinha carro subindo, tá? E eu vim pela mão esquerda. E eles vinham vindo de frente. E daí tentaram cercar eu. E esse rapaz... Quem tentou cercar? Esse, o Orlando, e os amigos dele, né? Tinha acontecido antes a briga lá em cima.
Eles tentaram cercar eu. E esse Orlando, ele veio, e em vez dele querer sair da frente, ele veio pra cima do carro. Ele pegou, abriu a mão assim, o braço assim, e veio pra mim parar. E não tinha como eu sair pra um lado, eu sair pro outro, sabe? Só tinha a mão ali pra mim subir. E eu acabou que eu atropelei ele e segui. Ele não quis parar, voltar, nada, porque eles estavam em bastante gente, sabe? Eles estavam umas 20 pessoas, pelo menos, acho que tinha. Quem que estava junto com o senhor no carro ou o senhor estava sozinho? Tava eu, o Drica e o Ioran. Uhum. Que é o que não veio hoje, né? Isso. Tá. Não dava pra frear? Mas e daí como é que eu ia parar? Tá, então a única alternativa que o senhor tinha Eu era... manti, mas ele tinha bem, que ele quisesse, ele tinha saído. Eu não estava rápido, ele podia ter saído da frente, ele viu o carro, ele veio em direção ao carro, andando. Uhum. Bom, é que eu estou em dúvida se o senhor tinha a intenção, né, de atingi-lo, Não, jamais. De causar essas lesões e até a morte dele ou não. Jamais. Não dava para ter desviado? Não dava, se tivesse como eu tinha desviado. Tá, e qual que foi esse desentendimento que aconteceu antes? Então, antes foi assim, nós estávamos descendo aqui, né, nessa avenida aqui, aí ali perto do Taléu ali assim, tinha um moleque correndo e um monte correndo atrás dele. Aí o rapaz que estava comigo, o Drica, falou assim, é amigo meu esse pé aí. E os pé querendo bater nele, sabe, esses outros. Aí falou pra mim dobrar ali e ir atrás. Eu peguei, dobrei, fui atrás. Aí o pé parou lá pra baixo. O pé tava com um cabo de guarda-chuva, assim. Colocou assim, um cabo de guarda-chuva, achou um troço velho na rua. E os pés não tinham coragem de chegar nele, pra bater nele, achando que ele tava armado. E eu parei com o Chevette do lado, o Drica desceu, conversou com os pés lá, com esses meninos, tudo. Eles falaram, beleza, tudo, avançou. E o Pia montou dentro do carro junto com nós. E eu saí, levei ele lá em cima e deixei lá. Ele pensou, eu faço só as meninas embora e vou embora. E desci, no que eu desci ali embaixo perto do Mercado Regina ali, eles cercaram nós ali. Daí ali eles fizeram nós parar. Daí paramos, daí desci do carro e começamos a conversar. Tava conversando, nós estávamos até de boa. Aí veio o Orlando no caso. Ele veio, estava vindo assim do lado do Mercado Regina, vindo assim, veio pra cima, ali de nós assim, parou. Daí começou a conversar e começou a xingar. Daí começou a xingar com o Drica, começaram a se xingar. Aí ele pegou e estava com a carteira no bolso, pegou e tirou a carteira, tinha uma menina junto com ele, pegou e entregou a carteira e falou assim, qualquer coisa você entrega meus documentos pra minha mãe lá, não sei o quê. Fez assim, e o Drica estava lá e daí nós conversando assim, coisa. A hora que o Drica baixou assim a mão, ele pegou e deu um soco lá, o Drica derrubou o Drica no chão. E daí começou aquela briga, um montão de gente, e soco e chute, daí nem vi de quem que era, tanto eles eram um montão de gente, daí nós conseguimos escapar, que daí chegou o rapaz, chegou o Thay, chegou de moto, daí chegou o Ioran com o outro rapaz de moto. Aí nisso nós conseguimos fazer, aí eu consegui entrar dentro do carro, pegar o Drica também. Tive que ajudar ele a levantar, ele acertou assim na boca dele, coisa, ficou meio mole. Coloquei ele dentro do carro e arranquei o carro. Eu vi isso falando ali, eu arranquei o carro e desci na Americana, na loja de roupa ali. Desci ali e dobrei por trás do banco ali e parei o carro. Essas meninas desceram do carro. As meninas descendo do carro, tinha um carro passando assim, um logozinho passando, veio o Ioran com o rapaz de moto, o cara veio e bateu naquele carro e jogou o Ioran caiu assim perto de nós, no chão, já outro negócio, e daí peguei o Ioran, coloquei ele dentro do carro e falei, vamos levar, daí o Ioran morava junto com o Drica, sabe? Eles moravam juntos, os dois lá em cima. Aí falei, vou levar eles embora. E daí montei dentro do carro e não pensei, né? Podia, sei lá, ter jogado para rua de fundo, né? Coisa, mas na hora eu não pensei em nada. E subi. Porque eu estava subindo, daí que aconteceu o atropelamento. Aí dentro do carro, na hora, estava eu, o Ioran e o Drica. Que velocidade, mais ou menos, o senhor estava? Eu acho que 35 por hora, mas é um Chevette que lá não corre.
Porque o Orlando ficou bastante machucado, né? E o que o senhor fez depois? Então, daí eu subi lá pra cima e daí o carro estragou, sabe? O Chevette estragou lá em cima, perto da praça. Aí eu peguei, deixei um lado e veio um outro rapaz, amigo nosso, e ele levou nós para um sítio. E o Chevette ficou lá, para trás do posto de gasolina. Aí foi um outro amigo meu lá e pegou e amarrou ali numa corda, eu falei para ele levar lá no sítio, lá onde nós morávamos. E daí chegou numa altura, ele pegou, não sei se o que aconteceu, não conseguiu arrastar o Chevette, pegou e abandonou o carro lá na beira da estrada. Daí eu não voltei embora, daí demorou uns 2 dias para me buscar lá. Tá. Bom, da minha parte era isso. O senhor tinha bebido naquele dia? Olha, eu bem pouco. Pouco. Tá certo. Mais alguma coisa? Não. O senhor acha importante? Então, passo a palavra agora ao Ministério Público, doutora Camila. Obrigada, Excelência. Boa tarde, senhor. Boa tarde. O senhor tinha a carteira de habilitação? Tinha terminado já. Mas não estava com a carteira ainda, não? Não. Pode dirigir sem habilitação? É. O senhor falou que voltaram ali e eles cercaram o senhor. É isso. O senhor estava de carro, eles estavam a pé. Por que o senhor não deu a ré, tentou entrar numa rua perpendicular para fugir? Por que o senhor teve coragem de descer? Se eram 20, 30, como é que o senhor que estava indo, você e o Drica, tiveram coragem de descer para enfrentar 20 ou 30? Olha, eu achei que era, tipo assim, não ia brigar. Senão não tinha parado mesmo. O senhor, a sua tese é diferente do que o Roberto fala, do que o Wilson fala, do que a Eliane fala. É, porque eu falo a verdade. Sim. Uhum. E todo mundo está mentindo. Não sei. Eles têm motivo para mentir? O senhor tem alguma coisa contra eles? Eu não. Brigou alguma vez com eles? Por que eles querem? Por que eles iam mentir aqui? Para beneficiar quem? Prejudicar o senhor? Como é que eu Algum vou saber? motivo? Não, se o senhor está falando que eles estão mentindo, deve ter algum motivo. Mas se a história dele está diferente da minha, Alguém está mentindo. né, alguém está mentindo. Tá, daí o senhor e o seu Drica e o Drica, já falecido, tiveram coragem para enfrentar 20, 30 pessoas. Desceram ali e apanharam. Como é que os senhores conseguiram entrar dentro do carro? Pois é, na hora que os rapazes chegaram de moto, daí deu uma travada e nós conseguimos sair. Tá, eles estavam em 20 e 30, eles soltaram o senhor e o Drica, daí vocês conseguiram fugir. É isso aí? Eu não consegui entender. Porque se eles queriam bater nos senhores, como é que eles deixaram os senhores escapar se eles estavam em maior número? Então, eu falei que os rapazes chegaram de moto, chegou o Taio, chegou o outro. Mas o E Caio daí? não falou que interferiu ali. É, Ele não falou aqui hoje que eu escutei o que ele interferiu. falou. Eles chegaram, mas só quando eles chegaram, eles já baixaram já um pouco já, e daí deu pra nós sair. O senhor conhecia o Adriano Bueno? Ué. Bueno, não o Drica, o outro Adriano. Ah, já vi, já. Ele que matou, acabou com o negócio. O senhor teve desentendimento com ele nessa época? Não. O senhor falou que do nada, lá, quando o senhor foi ouvido, acho que hoje o senhor falou alguma coisa nesse sentido, que ele deu um soco no Drica, do nada, que ele deu um soco no Drica, mas as pessoas falaram que tinha uma faca, que o Drica desceu com uma faca. Eu não vi falar. O senhor era bem amigo do Drica, né? Não. Por que o Drica morreu? O Drica, eu não sei direito, porque ele era um negócio com um guarda da rua ali, não sei o que era. Ele era envolvido com confusão, o Drica, né? Ah, tinha uns problemas dele. Daí o senhor falou ali que tinha carro estacionado, bem ali onde estava a vítima, mas o Roberto, novamente, o Roberto, Wilson e Eliane falaram que não tinha carro. Né? Inclusive a Itamara falou que não tinha carro. A testemunha da defesa falou que não tinha carro ali. Agora, daí o doutor perguntou, o doutor Haroldo perguntou para o senhor que não tinha como desviar, o senhor só falou que não tinha como desviar. Eu não consigo entender como o senhor não tinha como desviar se o senhor estava de carro e o senhor nem estava tão rápido como o senhor disse. Como que o senhor não conseguiu desviar? Porque é questão de segundos. Você já participou de algum acidente, alguma coisa?
Não, Às porque vezes não sai você atropelando as pessoas. Pois é, eu também não. Aquela vez lá e nunca mais. Aquilo ali foi uma fatalidade, né? Que aconteceu. Agora eu falar Não, que eu joguei. fatalidade, Cícero, fatalidade é você estar andando uma pessoa, atropelar sem querer culposamente. Culposamente, isso é uma fatalidade, é um acidente de trânsito. Isso aqui não é acidente de trânsito. Isso não é acidente de trânsito. É isso que eu quero que o senhor me explique. Tá, não é acidente de trânsito, então é o que? Não sei. Porque, Acidente de ó, trânsito se o geralmente cara, é culposo. se o cara, ele que entrou na frente do meu carro. Ele que entrou na frente do O carro. senhor não podia parar, então. Como que eu ia parar? Como o senhor não parou aqui em cima? Por que o senhor não parou lá embaixo de volta? Mas aí é diferente, né? Depois que já tava tudo cheio de pancada, eu vou parar. Né? O senhor não desviou porque tinha carro? Isso? Tinha um carro subindo e tinha a caminhoneta parada. Tá. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Entre atropelar uma pessoa e bater num carro, o senhor optou por atropelar uma pessoa? Tá, e como é que eu vou... E se eu bato no carro e atropelar a mesma coisa, como é que eu vou desviar? Não acredito que seja a mesma coisa. Bater num carro e atropelar uma pessoa são coisas bem diferentes. Não, sim, diferente. As consequências são bem diferentes também. Tá, mas e como que eu ia desviar? Como que eu ia bater no outro carro? É isso que eu tô te perguntando. Então, mas não tinha como. Se eu estivesse atrás do outro carro e batesse na traseira do carro, como que eu ia bater? Se eu estava lateral do carro. Jogando o carro... Ah, eu estava do carro ou no caminhão? Lugar. O senhor conhecia o Orlando? Não. Não? Então o Orlando também não tem motivo para vir hoje aqui e falar pro senhor, já que vocês não se conhecem. Ah, ele jogou o carro em cima de mim propositadamente. Não tem. O Roberto também não tem motivo para falar que o senhor jogou o carro porque quis. Também não. Eu perguntei pra Daniele, pra Geise, e elas me falaram que o senhor seguiu pela matriz. Não. O senhor seguiu pela matriz, o senhor deu a volta, o senhor parou no banco que estava aqui. Perguntei, elas confirmaram. Agora o senhor está falando para mim que o senhor virou na Americana e fez sentido inverso. Tanto por um lado quanto por outro. O senhor sabia que a gangue ali, né, essa turma aí que tinha batido no senhor, batido no Drica, esse povo aí estava descendo tudo para a lanchonete. Por que o senhor não passou reto, então? Porque tanto vindo por aqui, tanto vindo por ali, o senhor podia ter desviado dessa rua. Não é a única rua que sobe. Por que o senhor optou? Mas na hora eu não pensei. Se eu tivesse pensado, não tinha ido mesmo. Então o senhor não abandonou teu carro? Foi alguém que largou teu carro no sítio, é isso? É, não, lá sim, o carro estragou, depois que ficou lá. E se o senhor está me falando, que o senhor não tinha opção, que o senhor não tinha como desviar, que o senhor não podia parar, que se o senhor parasse para prestar socorro ia ser pior, por que o senhor não parou no batalhão aqui da PM? O senhor passou na frente. Por que o senhor não parou ali e falou, aconteceu isso aqui, acabou de acontecer essa situação, atropelei o menino lá, vamos lá ajudar. Por que o senhor não fez isso? Você não pensa nas coisas, né? Não passou pela sua cabeça auxiliar, prestar socorro? Não, isso aí eu já sabia, já que tinha um monte de gente ali, não ia deixar. Por que quando o senhor viu que eles fizeram supostamente esse bloqueio, por que o senhor não deu a ré? É difícil, né? Você dá a ré no meio do caminho. Mas era madrugada. Todo mundo falou que não tinha ninguém na rua, o senhor estava sozinho. Não, meia-noite, acho que não era. Pouco mais de meia-noite não era. Tá. Não é o mesmo trânsito que tem agora. Se o senhor passar agora, o senhor não vai dar ré ali mesmo. Mas de noite, de madrugada, por que o senhor não deu a ré? Naquela época ali, se você tinha mais carro que hoje. As pessoas que foram ouvidas aqui, inclusive a Itamara, falou que não tinha ninguém. O senhor era a única pessoa que estava então no eu carro. estava sozinho no meio da rua, né? Não tinha ninguém. Então, todo mundo a pé. Por que o senhor não procurou a vítima durante todo esse tempo? Depois que aconteceu aquilo ali, durante tempo, eles só ligavam, ameaçavam, eu nem saía da casa, só... Quem te ameaçava? Eu não sei quem que era, ligava a mulher, ligava homem, ligava, falava que ia me matar, ligava para a minha mãe, para o meu pai. O senhor registrou o boletim de ocorrência? Eu não registrei nada. Não registrou? Então foi uma ameaça assim que o senhor sentiu muito medo, né? O senhor não registrou a ocorrência? Não, se eu puder evitar de ir nos lugares,
Se o senhor puder me explicar a sua frase na delegacia. Ele queria ser atingido para me prejudicar. Não entendi por que ele queria ser atropelado para te prejudicar. Ah, isso aí, ó, na hora de dar depoimento lá, é uma coisa, lá tava a advogada lá, ela que falou para mim falar isso aí. Ah, tá. Então o senhor nem sabe porque o senhor falou isso. Esse aí, queria me prejudicar, eu vou falar isso aí. Não. O senhor falou que a vítima queria te prejudicar. O senhor não sabe porque o senhor falou isso, então. Foi o advogado que mandou o senhor falar isso? Esse aí é. Ah, tá. Eu perguntei se o senhor presenciou ali, né? Só não presenciou o depoimento da vítima, né? Eu perguntei para todos que estavam aqui, eu vou fazer a mesma pergunta para o senhor. O senhor sabe dessas gangues que estavam andando aí na cidade, as turminhas do piazado que vinham se reunir aí para se bater, para causar arruaça? O senhor não fazia parte nenhuma dessas turminhas aí? Balsa Velha, Costa Azul? Eu faço trabalho. Na época também o senhor trabalhava? Trabalhava. Sabe se o Drica era Delpan? Turminha dessa? Quanto tempo que levou entre o senhor sair da primeira briga ali e o senhor atropelar o Orlando? Ó, eu acho que uns 10 minutos, por aí 15. O senhor usava droga? Não, O Drica usava droga? também não, tá certo. O senhor está arrependido? Lógico. O senhor sabe que quem age em legítima defesa não se arrepende, né? Porque a legítima defesa é matar ou morrer. Se o senhor está me falando Tipo que o senhor está assim, arrependido, então quer dizer que o senhor tinha como desviar. Eu tinha como, se eu, antes de eu ter arrancado o carro, tivesse dado a volta por trás, né, se tivesse pensado nisso, sim. Mas depois de eu ter arrancado, não. Tá, mas o senhor passou por cima, o senhor não soube me explicar como é que o senhor podia não ter, deixou de desviar, o senhor não soube me explicar e o senhor está arrependido. É isso. Não sei o que tá falando. Não é, não sou eu que estou falando, estou reproduzindo o que o senhor me falou. É isso, o senhor não tem mais nada para me dizer, então é isso. Não. Tá certo, sem mais, muito obrigado. Obrigado, doutora. Doutor Robson. Sem perguntas. Sem perguntas. Obrigado, doutor. Jurados, uma pergunta? Não? Mais alguma coisa, senhor Cícero? Não. Então, muito obrigado. O senhor pode retornar. Pode encerrar. Bom, finalizada onde Charles de Laguiche, próximo à loja americana neste município de Cândido de Abreu, Orlando Cardeal da Paixão Júnior foi vítima de atropelamento, causando-lhe os ferimentos descritos nos prontuários médicos? Então a resposta é sim. Vocês entendem que o Orlando sofreu esse atropelamento naquele dia, naquele local, e em razão desse atropelamento sofreu esses ferimentos. E a resposta não, vocês entendem que ou não foi ele, ou não foi nesse dia, nesse local. Vocês negam que tenha acontecido esse fato dessa maneira. Doutora Camila, doutor Robson, alguma impugnação ou sugestão? Não? Ali o dia eu observei o aditamento, né, que foi feito na audiência. Então fica aprovado o primeiro. O segundo quesito, se nós chegarmos nele, diz respeito à autoria. Como num processo existe sempre uma pessoa que está sendo acusada, um réu, eu vou perguntar se esse acusado foi o responsável por esse fato, ou seja, por esse atropelamento da vítima Orlando. O réu Cícero Borges Mota atropelou a vítima Orlando Cardeal da Paixão Júnior, causando os ferimentos descritos nos prontuários médicos? A resposta sim. Vocês entendem que o Cícero atropelou o Orlando e causou esses ferimentos. O julgamento continua. E a resposta não. Vocês entendem que ele não atropelou, ou que não foi essa pessoa, enfim, ou que não causou esses ferimentos. E se encerra o julgamento por aí. Alguma impugnação ou sugestão?
Ok. Então fica aprovado o segundo quesito. O terceiro quesito diz respeito à maior controvérsia, me parece, entre a acusação e a defesa, diz respeito à intenção, à vontade ou não de o réu, de o Cícero matar o Orlando. Ou seja, vocês vão julgar aqui se ele queria ou não causar o resultado morte. Assim agindo, o réu quis a morte da vítima, o que somente não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade do réu, consistentes no imediato socorro médico? A resposta é sim. Vocês entendem que ele quis matar, mas só não conseguiu porque ele recebeu atendimento médico, que é a tese do Ministério Público. E a resposta não, vocês entendem que ele não quis matar, né? Que não havia o dolo, como a gente diz, de causar a morte, que é a tese da defesa. E nesse caso o julgamento também encerra, acaba por aí. Doutores, alguma sugestão, impugnação? Não? O quarto quesito. Aqui, doutor Robson, como a tese principal da defesa foi a de desclassificação, eu formulei esse quesito antes da absolvição, ok? Mas, de todo modo, vocês, jurados, serão perguntados se pretendem absolver o acusado. Essa pergunta aqui é obrigatória em todo julgamento. Se chega a esse momento, essa pergunta deve ser feita. O jurado absolve o acusado? Vocês entendem o que é absolver? É o contrário de condenar. Absolver é liberar, é não aplicar nenhuma consequência negativa em razão desse fato. E aqui, mesmo que não tenha sido alegada uma tese de absolvição, vocês são livres para julgar conforme o entendimento de cada um. Ou seja, se vocês acham que ele deve ser absolvido, que ele deve ser liberado, mesmo que ninguém tenha pedido isso aqui hoje, esse é o momento de votar sim, e vocês nem serão perguntados o motivo, né, de absolver. Mas como há essa liberdade, vocês podem absolver independentemente de qualquer alegação pelo MP e pela defesa. Então, se é legítima defesa, se é qualquer outro motivo para absolver, é esse o momento. Então, sim, absolve, o julgamento se encerra, e não haverá uma condenação. Aqui eu não pergunto às partes se impugnam ou não, porque essa pergunta, esse quesito é obrigatório, de modo que eu passo ao próximo. O Ministério Público alegou que esse homicídio deve ter uma pena menor por conta desta provocação da vítima. E aqui, doutora, se a doutora tiver uma sugestão de como detalhar de que maneira a vítima teria provocado, a gente pode complementar esse quesito. Mas, em princípio, ficou assim. Não, tá ótimo assim. Pode ser assim? Claro. O crime foi cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ocorrida em desentendimento anterior. A doutora Camila disse que concorda. Doutor Robson, alguma sugestão para... Tranquilo. Ok. Ok, fica aprovado então. Agora, se a gente chegar a esse momento, vocês serão perguntados sobre as qualificadoras, que são circunstâncias previstas na lei que tornam a pena desse homicídio mais grave. O homicídio simples já recebe uma pena, mas em determinados casos a lei considera que esse homicídio é mais grave, teve alguma coisa nele que justifica uma reprovação maior. Então são as denominadas qualificadoras. Como vocês analisam o que está na denúncia, eu vou perguntar se aquelas circunstâncias previstas na denúncia procedem ou não. O réu cometeu o crime por motivo fútil, consistente em a vítima ter se defendido em momento anterior, quando foi agredida pela pessoa de Adriano Slonic Ribeiro. Me parece que nem o Ministério Público, nem a defesa concordam com esse quesito, mas se vocês acham que esse foi a motivação e que essa motivação é fútil, vocês podem votar sim. Mas eu acho que tanto
o MP como a defesa concordam que seria não a resposta a este quesito. E o motivo fútil é aquele motivo que é muito desproporcional em relação ao resultado morte. Então tem-se a retirada da vida de uma pessoa em comparação com uma razão, um motivo muito pequeno, muito desproporcional. Acho que a palavra fútil já descreve, né? É algo muito pequeno para se justificar, para se explicar a morte de uma pessoa. Então é isso que a lei considera motivo fútil. Então o sexto fica aprovado dessa forma. Sétimo, também qualificadora. O crime foi cometido por meio cruel, consistente em atropelamento com veículo Chevette, causando... Aqui, Yara, muda por favor. Causando à vítima intenso e desnecessário sofrimento. Eu acho que a gente pode falar que todo homicídio gera um sofrimento à vítima, mas há casos em que esse sofrimento é muito grande, é desproporcional, é algo desnecessário, ou seja, a vítima não precisaria ter passado por aquilo, é algo que causa um sofrimento muito grande. Então, nesses casos, a lei determina que a pena seja maior. Então, se vocês concordam que o crime foi cometido por meio cruel, especificamente no atropelamento com esse veículo, vocês votam sim. Mas se vocês discordam, ou seja, se vocês entendem que esse meio que foi o atropelamento não causou esse sofrimento desnecessário, esse sofrimento intenso, vocês votam não. Doutores, alguma sugestão, impugnação? Não? Último quesito. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em não ter visto o veículo se aproximar e lhe atropelar, sendo repentinamente surpreendida sem poder reagir. Aqui também é uma circunstância que a lei determina uma punição maior. Todo homicídio, eu acho que dá para dizer, tem algo de inesperado, porque senão a vítima não ia ficar esperando, né, tentar perder a vida ou alguém tentar matá-la. Mas nesses casos há algo que dificulta ainda mais a vítima se escapar desse homicídio. Então, nesses casos, a lei determina uma pena maior. E no caso, segundo a denúncia, segundo o Ministério Público, isso consistiria no caráter repentino, na aproximação repentina do carro e o atropelamento da vítima sem que ela pudesse ter alguma reação mais eficaz. Se vocês concordam com isso, a resposta é sim, a pena se eleva. Se vocês discordam, ou seja, se vocês entendem que isso não dificultou a defesa da vítima, isso foi algo normal, a resposta é não. Doutores, alguma sugestão, impugnação? Não? E quanto à ordem, alguma impugnação dos quesitos? Não? Então consta isso, por favor, Yara. Bom, eu vou explicar depois mais uma vez para vocês. Eu peço licença ao público e ao réu também, porque acho que a votação é feita aqui dentro, né? Então, quando terminar, já qualificado, atribuindo-lhe a prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 3 e 4, combinado com o artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal, assim descrito na denúncia do sequencial 5.1. Aqui eu não vou ler a denúncia novamente, que já foi abordada hoje. A denúncia foi recebida no dia 4 de agosto de 2020. Citado pessoalmente, o réu apresentou resposta à acusação por meio de advogado constituído, reservando a discussão do mérito para momento posterior. Saneado o feito, realizou-se audiência de instrução e julgamento, em que, ouvidos vítima e informante, inquiridas as testemunhas e interrogado o réu, foram apresentados memoriais pela acusação e pela defesa, decisão de pronúncia do acusado quanto à infração penal prevista no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3º e 4º, combinado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Foi negado provimento ao recurso da defesa e foi dado provimento
ao recurso do Ministério Público, de modo a acrescentar a qualificadora de motivo fútil. Preclusa a pronúncia, os autos foram encaminhados a esta vara do plenário do júri para prosseguimento do feito. Apresentada a manifestação pelo Ministério Público e pela defesa, nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, foi deferida a produção de prova testemunhal e autorizadas as demais diligências requeridas, foi realizado o sorteio dos jurados. Em plenário, o Ministério Público sustentou a procedência parcial da denúncia, requereu a condenação do réu com a incidência da causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, requereu o afastamento das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao meio que dificultou a defesa da vítima e o reconhecimento da relativa ao meio cruel. Opinou pela majoração da pena base em razão das consequências negativas causadas à vítima. Quanto à tentativa, requereu a diminuição mínima, bem como a redução mínima quanto ao privilégio. A defesa, por sua vez, sustentou que estão configuradas a materialidade e a autoria delitivas, requereu, no entanto, como tese principal, a desclassificação para o crime de lesões corporais em razão da falta de dolo. Manifestou-se pelo afastamento das qualificadoras. Em julgamento pelo Conselho de Sentença, houve o reconhecimento, conforme os quesitos elaborados, de que há materialidade e autoria delitiva. Os jurados, no entanto, acolheram a tese defensiva, afastando o dolo quanto à prática do crime de homicídio, razão pela qual os demais quesitos foram considerados prejudicados. Aqui eu abro um tópico para tratar do aditamento, a denúncia, para mera correção do erro material, então vou me abster de ler, uma questão secundária. Passo ao dispositivo. Ante o exposto, considerando a decisão do Conselho de Sentença, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para o fim de desclassificar a imputação do crime de homicídio tentado e qualificado para o de lesões graves, condenando o acusado Cícero Borges Mota à pena do crime previsto no artigo 129, parágrafo 1º, incisos 1º e 2º do Código Penal. Passo a dosimetria da pena, observando o critério do artigo 68 do Código Penal e o princípio constitucional da individualização da pena. Dosimetria. Justifica-se a condenação pelo crime previsto pelo artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal, lesões corporais graves, e não pelo artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal, tendo em vista de que não há prova suficiente de que o crime do crime tenha decorrido incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto. Embora a vítima tenha ficado impedida de trabalhar, não há demonstração segura de que essa incapacidade seja definitiva. Ainda, este juízo, a falta de prova técnica, não é capaz de afirmar que a osteomielite crônica, no caso da vítima, seja incurável. Do mesmo modo, a deformidade permanente também não foi provada. Conquanto a vítima tenha afirmado que sua perna tenha sido encurtada em razão do atropelamento, disso não decorre, necessariamente, deformação aparente ou qualquer outra alteração física que represente mudança imediatamente impactante de sua qualidade visual. Assim, considerando que se provou tão somente a incapacidade por mais de 30 dias e o perigo de vida, justifica-se a tipificação nos termos do artigo 129, parágrafo 1º, incisos 1º e 2º do Código Penal. Primeira fase, circunstâncias judiciais. Culpabilidade. Consiste na maior ou menor reprovabilidade da conduta e na intensidade do dolo do agente. No caso dos autos, não se identificam circunstâncias que denotem reprovabilidade mais elevada que o normal. Antecedentes. Trata-se de réu primário e portador de bons antecedentes, conforme sequencial 224.1. Conduta social. Nesta hipótese, deve-se analisar o conjunto do comportamento do agente em seu meio social. No caso presente, não há elementos suficientes nos autos para aferi-la.
Personalidade. Consiste nas qualidades morais e sociais do indivíduo. Fim da segunda fase do procedimento do júri, não foram colhidos elementos para valorar esta circunstância judicial. Motivos. Referem-se à causa determinante do crime, a impulsionar, portanto, a conduta criminosa. No caso, não há provas o suficiente acerca da motivação para a prática do crime, ou de que esta ostente elevada gravidade. Por esta razão, não há que se falar em majoração da pena. Circunstâncias. Correspondem ao tempo, lugar, meio e ao modo de execução do delito, além de outras características que envolvam a infração. No caso, as circunstâncias do crime lhe imprimem maior gravidade. Ficou demonstrado que o réu fugiu do local dos fatos e que havia outras pessoas quando atingiu a vítima, de modo que sua conduta apresentou a potencialidade de causar danos maiores do que os efetivamente verificados. Assim, justifica-se a majoração da pena base. Consequências. Consistem nos desdobramentos decorrentes da conduta criminosa que não correspondam ao seu resultado natural. Ao ser ouvida, a vítima informou que, em razão do atropelamento, teve fraturas externas em suas pernas, com lesão do fêmur. Logo após os fatos, ficou em coma induzido e um período em cadeira de rodas, tendo que reaprender a andar. Desde então, passou por inúmeras cirurgias. Mesmo anos após os fatos, ainda apresenta sequelas, uma vez que sente fortes dores nas pernas e que desenvolveu doença crônica por conta do acidente, osteomielite crônica de fêmur direito, entre outros agravos. A vítima pontuou ainda que, em razão das limitações físicas que apresenta, nunca conseguiu retomar o trabalho plenamente. Para que pudesse se deslocar até o hospital para fazer os tratamentos necessários e comprar a medicação prescrita, gastou o dinheiro que tinha à época do acidente e contou com a ajuda de familiares que contraíram empréstimos para tanto. Os fatos narrados pelo ofendido são comprovados pelos seus prontuários, exames e atestados médicos constantes dos autos. No mesmo sentido, são as declarações prestadas pelas testemunhas que confirmaram a extensão das lesões suportadas pela vítima e o impacto que tiveram em sua vida. Dada a gravidade das consequências suportadas pelo ofendido, entendo que, em decorrência da valoração negativa desta circunstância judicial, a pena deve ser exasperada em patamar superior à fração de 1/8 normalmente adotada por este juízo. Comportamento da vítima. A despeito da alegação do Ministério Público em debates, entendo que não ficou demonstrado que o ofendido tenha influído de forma relevante para a prática do crime, diminuindo a reprovabilidade da conduta. Em conclusão, adoto a fração de 1/8 circunstâncias e de 1/6 consequências para a majoração da pena base para as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, por considerá-las suficientes à composição da sanção a ser aplicada, prestando-se aos devidos fins da individualização da pena. Como base de cálculo, ademais, adoto o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominadas ao delito, isto é, 4 anos. Os termos do artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. Ante todo o exposto, em face da valoração negativa de 2 circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 2 anos e 2 meses de reclusão. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Há a configuração da atenuante de confissão espontânea, que visa beneficiar a parte acusada que coopera com a administração da justiça, fundando-se na lealdade processual. De acordo com o entendimento do STJ, o réu sempre terá direito à diminuição da pena quando houver admitido a autoria do crime, independentemente de a confissão ser usada como um dos fundamentos da condenação. Sendo voluntária, portanto, ainda que não espontânea, o reconhecimento da autoria do fato criminoso enseja a aplicação da atenuante, mesmo que os demais elementos sejam por si só suficientes à condenação. No presente caso, o réu confessou ter atropelado a vítima, embora afirme que não tinha a intenção de matá-la. Ocorre que, mesmo em face da negativa de dolo, não há impedimento ao reconhecimento de referida atenuante. Presente ainda a atenuante da menoridade relativa, por ser o acusado menor de 21 anos na época dos fatos,
já que nascido em 27 de julho de 94. Afastam a aplicação das agravantes relativas ao motivo fútil, porque não ficou suficientemente demonstrada a razão da prática do crime, e ao meio que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que não ficou demonstrado que a vítima teve dificuldade elevada para se desvencilhar do atropelamento. Aplica-se, no entanto, a agravante relativa ao meio cruel. Com efeito, a prática de lesões corporais mediante atropelamento deliberado tem a aptidão de causar intenso sofrimento à vítima, como de fato ocorreu. Para além do momento dos fatos, em que a vítima sofreu diversas lesões, verificou-se que o meio adotado para a prática do crime causou sofrimento que se prolonga até os dias atuais, gerando a necessidade de tratamentos intermináveis, procedimentos cirúrgicos e constante dor física e psicológica. A agravante do meio cruel e da confissão espontânea se compensam, remanescendo a atenuante relativa à menoridade relativa, que deve ser considerada preponderante, pois se relaciona com a personalidade do agente nos termos do artigo 67 do Código Penal. Assim, mantenho a pena... não, aqui está errado. Assim, fixo a pena intermediária em 1 ano, 9 meses e 20 dias de reclusão. Terceira fase, causas de aumento e de diminuição. Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Embora tenha sido alegado pelo Ministério Público, entendo que não há provas conclusivas acerca do privilégio, sobretudo porque o crime praticado pelo réu não ocorreu imediatamente após a suposta provocação da vítima, e porque não se demonstrou que a influência de tal provocação tenha sido tão elevada a ponto de justificar o ato criminoso pelo réu. Portanto, fixo a pena definitiva em 1 ano, 9 meses e 20 dias de reclusão. Regime de cumprimento de pena. Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. O acusado ficará submetido às seguintes condições: trabalhar durante o dia, recolher-se em sua residência durante o período noturno, entre as 22 horas às 6 horas do dia seguinte, não poderá se ausentar desta comarca por mais de 7 dias sem prévia autorização judicial, comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades e endereço, manter o endereço atualizado em juízo. Na hipótese de cumprimento de pena em outra comarca, em que as condições de cumprimento da pena em regime aberto sejam diversas, ficará também submetido a tais obrigações conforme a prática local. Substituição da pena e suspensão condicional. Diante da natureza da infração penal e das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, incabível a substituição da pena por pena restritiva de direito, bem como a suspensão condicional. Haja vista que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, tendo o réu respondido ao processo em liberdade, tem o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação nesta condição, e também em razão do regime de pena aplicado. Nos termos do artigo 804 do CPP, bem como o artigo 5º, 74 da Constituição, condena o acusado ainda ao pagamento das custas e despesas processuais. Indenização à vítima. A terceira seção do Superior Tribunal de Justiça alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano em alguns casos, diante da presunção de dano moral in re ipsa à luz das particularidades do caso concreto, é imprescindível que constem da inicial acusatória 1. O pedido expresso de indenização para a reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e 2. A indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. No presente caso, em que pese a existência na denúncia de pedido expresso de fixação de indenização
a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima, não consta qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido, o que inviabiliza o acolhimento do pedido da acusação, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório. Por tais razões, deixo de fixar a indenização mínima à vítima, que poderá requerê-la na esfera civil. Providências finais. Independentemente de trânsito em julgado, intime-se o acusado, pessoalmente por meio de seu advogado constituído, intime-se a vítima acerca da parte dispositiva, fornecendo código de acesso ao processo após o trânsito em julgado. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, espécie seguinte de execução definitiva, com remessa dos autos ao juízo da execução penal competente. Caminhe-se os autos ao distribuidor para anotação e comunique-se ao Instituto de Identificação do Estado do Paraná. Remetam-se os autos ao contador para cálculo das custas e após intime-se o réu para pagamento em 10 dias. A Secretaria para que verifique se existe fiança ou bens apreendidos sem destinação e, sendo o caso, certifique a respeito e promova a conclusão dos autos após manifestação do órgão ministerial. Publicada com a leitura em plenário, oportunamente arquivem-se. Cândido de Abreu, 9 de julho de 2024. Então, finalizamos aqui o julgamento. Agradeço primeiramente os jurados pela seriedade, pela paciência, pelo serviço público que vocês prestaram não só ao Tribunal de Justiça, mas à própria sociedade de que nós, fazemos parte. Então, muito obrigado, um bom retorno a vocês. Obrigado, doutora Camila, parabéns pelo trabalho, pela seriedade, pela dedicação às causas que competem ao Ministério Público. Parabéns à defesa, doutor Robson, pela concretização do contraditório aqui no Tribunal do Júri, numa posição que não é muito privilegiada, Às vezes nós sentimos que a defesa começa já de uma posição desfavorável, mas meus parabéns pelo resultado favorável. Cumprimento o réu Cícero, bom retorno ao senhor, aos presentes e finalmente aos servidores do TJ, aqui na pessoa da Yara, que sem eles não seria possível a organização, a manutenção e a realização da justiça aqui na nossa